Goste você ou não, os Starks claramente foram uma das principais casas de Game of Thrones e uma das famílias com maior importância tanto nos livros quanto na série. Porém, não é dúvida pra ninguém, acredito eu, que House of the Dragon, a nova série de Game of Thrones, será focada na história Targaryen. Mas será que é bem assim mesmo? Será que as grandes casas importantes que vimos lá em GOT ficarão totalmente apagadas em House of the Dragon? Pessoal, nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês sobre o papel da casa Stark e dos seus vassalos do norte durante a Dança dos Dragões, que é o conflito principal que será adaptado em House of the Dragon. Já deixa o seu like aí embaixo no vídeo para ajudar o canal, não esquece de se inscrever e ativar esse sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do Voo do Dragão, e bora pro vídeo. E antes de falar exatamente do papel do norte da casa Stark em House of the Dragon, eu acho que a gente precisa lembrar que a série vai ser inspirada no conto A Princesa e a Rainha e principalmente no livro Fogo e Sangue. Isso é algo que a HBO deixou bem explícito desde que anunciou a série lá em 2019. E o que a gente precisa entender é que o George R. R. Martin escreveu Fogo e Sangue como se fosse um relato histórico da dinastia Targaryen em Westeros. Ou seja, o livro acompanha os reis de Westeros e se passa basicamente todo em Porto Real, muito distante do norte. Por isso, pessoal, a participação da casa Stark, não somente durante a dança, mas no livro todo, é bem pequena. Isso não significa que não havia nada acontecendo lá no norte, em Winterfell ou na muralha, e sim que o mestre que supostamente escreveu esse livro focou em estudar o que estava acontecendo com os reis Targaryens em Porto Real. Eles inclusive fazem uma piada com uma situação parecida lá no último episódio de GOT, quando Sam entrega um livro sobre a história da série pro Tyrion. É uma piada um tanto absurda, eu sei, mas é exatamente isso que acontece nessas situações. É a mesma coisa se você pegar um livro de história sobre a colonização do Brasil. Basicamente você vai ver muito sobre o Brasil, Portugal, Reino Unido e até Espanha nele, mas dificilmente vai ver qualquer coisa sobre a China. Isso não quer dizer que não existia ou não acontecia nada lá nesse período. E é exatamente isso que acontece com a casa Stark e com muitas outras grandes casas em Westeros no livro Fogo e Sangue. Ela sim tem um papel bem pequeno, porém muito importante, principalmente aí no desfecho da história. Por isso, pessoal, eu acredito que a história dos Starks na série deve ser maior que nos livros. Afinal, é uma casa que tem muitos fãs e tem personagens também muito populares lá em Game of Thrones. Não é à toa que a primeira série derivada de GOT, a da Longa Noite, que foi cancelada, seria focada na origem da casa Stark. Porém, agora a gente vai focar no verdadeiro papel que a casa Stark tem de fato nos livros. E depois a gente vai teorizar de como os roteiristas podem e devem dar mais atenção aos Guardiões do Norte lá em House of the Dragon. Bem, pessoal, a última aparição que os Starks têm nos livros antes da Dança dos Dragões acontece durante o Grande Conselho de 101, que foi um grande evento realizado pelo rei Jaehaerys em Harrenhal para escolher o seu sucessor. O Lord Eddard Stark representou o norte nesse conselho e ele apoiou a princesa Rhaenys Targaryen para suceder o velho rei. Lembrando que em House of the Dragon, a Rhaenys é uma personagem confirmada e vai ser interpretada pela Eve Bish. Bem, no entanto, apesar de tudo, o rei Viserys é quem foi escolhido, e isso acabou afastando aí o Lord Stark dos Targaryens durante o reinado do próprio Viserys. O Lord Eddard Stark ficou no comando da casa Stark até a sua morte em 121. Quando isso aconteceu, o seu filho Cragen Stark tinha apenas 13 anos. Por isso, o seu tio Bernard Stark foi quem governou o norte como seu regente até o ano de 124. No entanto, pessoal, o Bernard não queria largar o poder e ficava controlando todas as decisões do Cragen. Basicamente, ele não conseguia ser um verdadeiro Lorde e protetor do norte. O Bernard era casado com uma tal de Margaret Carr Stark, e ele tinha também 3 filhos com ela. E para se livrar das amarras do tio, o Cragen simplesmente aprisionou todos eles lá nos calabouços de Winterfell no ano de 126, e aí sim, depois disso, pôde finalmente governar o norte. E depois disso, pessoal, a gente não faz ideia do que aconteceu com o Bernard, com a Margaret e com os seus filhos. É aí um grande buraco que a gente tem na história do livro Fogo e Sangue. O que a gente sabe de fato é que quando a Dança dos Dragões começou, em 129, a Rhaenyra enviou seus filhos com seus dragões para todos os reinos para buscar apoio para ela durante a guerra iminente. E foi o Jaehaerys Velaryon com o Vermax que voou até o Winterfell para convencer o Lord Cragen Stark a apoiar a Rhaenyra. E quem lê os livros sabe que esse é um momento tão
tanto cômico, porque o Cregan é chamado por o velho, e o Jaehaerys vai lá para Winterfell esperando ver um senhor de idade e acaba encontrando um homem quase da idade dele. E bem, continuando a história, o Jaehaerys propôs ao Lord Stark um pacto que ficou conhecido como Pacto de Gelo e Fogo. E nesse pacto, que foi acordado, o Jaehaerys enviaria sua primeira filha aos 7 anos de idade para ser criada no norte e se casar com o herdeiro do Cregan. E isso, pessoal, só prova como a cultura de Westeros é maluca. O Jaehaerys não era nem maior de idade ainda, não era casado e já estavam negociando a sua filha com um cara lá do outro lado do mundo que ele acabou de conhecer. Bem, quem sou eu aí para opinar sobre isso? Olha, além disso, existem outros boatos que o Jaehaerys se apaixonou por uma tal de Sarah Snow nessa noite, que é supostamente uma bastarda do pai do Cregan, que segundo os mestres Westeros tem a existência desconhecida. Quem relata isso lá no livro Fogo e Sangue é o bobo da corte Cogumelo. Ele inclusive diz que o Jaehaerys se deitou com a Sarah Snow e acabou gerando herdeiros com ela. Ele diz também que o Vermax colocou ovos de dragão e deixou eles espalhados lá em Winterfell. Olha pessoal, os mestres não gostam nada desse relato do Cogumelo, eles detestam na realidade, e como Fogo e Sangue nessa parte da história é um embate de relatos, fica aí mais uma dúvida de quem tem a versão certa. O que sabemos de fato é que depois disso o Jaehaerys voltou lá do norte e foi para a Pedra do Dragão ajudar a sua mãe na guerra, enquanto o Cregan Stark reuniu os vassalos do norte para marchar ao sul para ajudar a rainha Rhaenyra Targaryen. Porém pessoal, aqui a gente tem um grande problema, o inverno estava prestes a começar em Westeros após o verão de mais de uma década, e as tempestades de neve já estavam fortes lá no norte, que é um reino gigante. Isso dificultou muito que as tropas do norte se reunissem e chegassem ao sul para lutar pela Rhaenyra. Uma primeira tropa chegou a marchar ao sul e lutou aí algumas batalhas, porém a segunda tropa, que era a maior, que foi liderada pelo próprio Cregan Stark, só chegou ao sul no final da guerra. Ou seja, pessoal, o Cregan e os Starks acabaram passando toda a dança dos dragões bem longe do conflito. Apesar disso, quem lê os livros sabe que o Cregan Stark é uma peça fundamental na resolução política no desfecho da história depois que a dança acaba. Não tem como simplesmente tirar ele da jogada. Por isso, pessoal, eu acredito que a série deve dar mais destaque para o Cregan Stark durante a Dança dos Dragões, ao invés de deixar eles lá atolados no inverno do norte. Seria bem estranho eles aparecerem no começo da história, ficarem sumidos por temporadas e aparecer lá nos últimos episódios para salvar o dia, certo? Eu acredito que uma grande oportunidade que os roteiristas têm de melhorar o enredo dos Starks na série é desenvolver o enredo do Bernard, da Margaery e dos seus filhos. Pense, pessoal, que o Cregan basicamente trancou uma família inteira lá nos calabouços, seus parentes de sangue, e isso não teve consequência nenhuma. Ele deixou eles lá para sempre. Se não existe consequência, não é Game of Thrones, certo? Outra oportunidade é desenvolver o enredo da Sarah Snow. Isso se a série aceitar a existência dela. Como seria a vida de uma bastarda do norte? O Jon Snow teve a oportunidade de ir para a muralha porque ele era homem, mas ela, como mulher, o que podia fazer para ter alguma coisa na vida? Será que ela realmente teve herdeiros de sangue valeriano? Seriam ótimas perguntas e temas aí que a série podia abordar. Bem, eu quero saber agora a opinião de vocês. Como é que a série poderia abordar os Stark? Seria melhor manter a participação deles quase inexistente? Ou seria melhor desenvolver mais esses personagens? Bem, deixem a sua opinião pra gente conversar aqui embaixo. Também não esquece de deixar seu like no vídeo. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo e